Sejam muito bem-vindas a mais uma live Prissilva. Aqui eu abordo os temas que mais geram dúvidas nessa jornada com os crepes suíços congelados para vocês. Eu sou Prissilva e o tema de hoje é crepes congelados, uma nova forma de trabalhar em casa. Muita gente conhece o crepe suíço, né? Conhece o crepe no palito, muitas vezes não trabalha ainda na área, mas sabe que é aquele crepe que você come no palitinho, que serve em eventos, em feiras, né? Em eventos abertos que a pessoa faz na hora, com essa máquina aqui e serve no palitinho com um pratinho, um guardanapo para o cliente. O que as pessoas ainda não sabem é que existe uma forma de trabalhar muito prática, tanto para você, crepeira, quanto para o cliente receber e consumir esse crepe, que é o crepe congelado. Nesse formato é confeccionado o crepe, com a massa específica, com tudo bem elaborado, com os recheios, né, pré-determinados, e esse crepe é servido ao cliente de uma embalagem ou individual, e esse cliente pode consumir a qualquer hora, em qualquer lugar. É praticidade, é comodidade, e hoje, gente, nos dias de hoje, depois de tudo que a gente passou, né, de restrição de sair, mediante todo esse tumulto que a gente passou, as pessoas ficaram cada vez mais caseiras. E não só a questão de estar mais em casa, mas muita correria no dia a dia, muito cansaço. Muitas das vezes as pessoas precisam de um lanche rápido. Elas não têm condições de fazer um pedido em algum aplicativo de comida e esperar essa comida chegar. Muito menos, às vezes, sair, se deslocar para ir até uma lanchonete, alguma padaria, algum supermercado, para estar buscando alguma coisa para comer. Então, nesse formato dos crepes suíços congelados, o intuito realmente é esse: deixar a comida pronta lá no congelador do cliente para ele consumir a hora que quiser. Só aquecer e consumir. Mas qual a diferença entre o crepe suíço e o crepe francês? Para você que está iniciando agora e está acompanhando esse vídeo, ainda é novidade, né? Até a questão do crepe suíço em si. Existem dois tipos de crepes. Os crepes suíços são aqueles, como eu disse anteriormente, servidos no palito, como esse na foto aqui. Já o crepe francês, ele é servido em pratos, né? Eles são empratados e eles são como se fosse uma panqueca dobrada, também recheada com sabores salgados e doces, assim como o suíço. No caso do crepe francês, é um prato mais rebuscado, é um prato que já requer um acompanhamento, um serviço mais elaborado, né? E o custo dele para se confeccionar, para se comercializar, acaba sendo bem mais alto do que o do crepe suíço, que é bem rápido, bem prático e o custo é bem bacana de trabalhar. Então, com isso, você consegue ter uma margem de lucro bem maior. Agora eu entendi a diferença entre crepe suíço e crepe francês. Agora a pergunta que não quer calar é: qual a diferença entre o crepe suíço ao vivo e o crepe suíço congelado? Aqui você vai ter o crepe pronto para consumo, mas esse crepe ele vai ser no ao vivo feito da mesma forma. Ele vai ser confeccionado, a diferença é que ele vai vir com palitinho para a pessoa comer na hora. No congelado, quando você chega, né, a uma massa adequada, a um processo de confecção adequado, ele vai ficar bem certinho, ó, no formato mesmo do crepe, que é o formato que a máquina tem aqui, esse côncavo, e ele já vai sair pronto e você vai deixar ele congelado para a pessoa consumir na hora. Então ela vai aquecer, na hora que ela for consumir, pegar a quantidade que ela deseja, se for um pacote com mais unidades, aquecer entre várias formas de preparo que existe e consumir. A única diferença é o formato que você vai entregar esse crepe, esse produto para o seu cliente. Tá bom, Priscila, eu entendi. Agora eu quero saber como que eu sei que essa ideia dá certo. Como que foi que eu, Priscila, descobri isso? Até então só existiam os formatos do crepe ao vivo. Né? Quando você vai numa festa de aniversário, uma festa de casamento, com um carrinho, e você leva a sua máquina e faz tudo na hora, leva toda a matéria-prima, ou mesmo em venda unitária, né? Você vai no rodeio da sua cidade, numa feira semanal, numa feira específica e faz essa venda do crepe. Como foi que eu descobri isso? Foi muito engraçado, porque na verdade eu comecei em 2018 com o crepe ao vivo, né, em eventos, fiz o meu carrinho e comecei com ele. E muita gente
gostou da ideia, né? Até era o próprio crepe ao vivo era uma novidade aqui na cidade e eu comecei a fazer. E eu elaborava eventos, festivais. O que são os festivais? Eu reunia um grupo de pessoas, eu começava pelos amigos, pelas famílias, depois ia externalizando para os clientes, para comer crepes à vontade em um evento, uma tarde do crepe. E aí as pessoas compravam um ticket, né, fechado, valor fechado, e nela lá tinha alguma entradinha e depois serviço de crepes, salgados e doces que a gente determinava os sabores e servia à vontade, com algum tipo de bebida. E uma das clientes, que não era parente, não era família nem amigo, já era uma cliente, ela foi e nessa tarde do crepe, porque o sonho dela era comer crepe à vontade, que ela estava com muita vontade, que na cidade não tinha. Então ela foi, comeu e gostou bastante. E ela veio com um pedido, na verdade, né? Ela falou: Priscila, você não faz o crepe pra gente congelar e consumir em casa? Porque eu amo crepe e assim, eu não quero ter que esperar um evento para ir para comer o crepe. E eu pensei, na hora eu confesso, meninas, que eu fiquei assim, gente, não vai dar certo, né? Mas claro que a gente nunca diz não de primeira, a gente tem que testar primeiro para ter certeza. E assim eu fiz, eu testei. E aí, depois de algum tempo eu identifiquei que era possível sim, que era possível. E essa minha cliente, a primeira, a gente nunca esquece, eu fiz a encomenda dela e aí deu super certo, foi super sucesso. E a partir daí eu comecei a divulgar. E a ideia colou. Porque quem não quer, quem não precisa de praticidade, né? Quem não ama crepe suíço, muitas das vezes as pessoas têm aquela recordação da infância, né? De comer crepe, ficou anos e anos sem comer depois. Isso é um fato aqui, né? Quando a gente conversa com as pessoas, com o cliente. E aí ela pegou a ideia, ela validou a minha ideia e a partir daí, gente, foi só para frente, graças a Deus. E mais de 7.000 crepes vendidos até o momento, com intensos feedbacks positivos, com todo mundo realmente gostando, sabe? Realmente dando feedback positivo que a gente está no caminho certo e que o crepe não pode faltar no congelador dela, que é o lanche das crianças, que é o lanche da família, que é o almoço dela às vezes num dia corrido. E foi assim que eu validei e descobri que realmente é um formato que dá certo, que as pessoas precisam, que você vai fazer bem para a vida delas. E porque os crepes congelados é uma oportunidade, né? É uma oportunidade, as vantagens, é uma vantagem de você vender esse formato. Como eu disse no início desse vídeo, o crepe congelado traz uma praticidade muito grande para você que está trabalhando e para o cliente. Aqui eu estou na minha área de produção, vou mostrar para vocês. É realmente um cantinho da churrasqueira. Ali tem a mesinha que eu confecciono, que eu preparo os crepes, né? Às vezes preparo os recheios, enfim, coloco ralo, faço toda a preparação. E é em casa, Você não precisa se deslocar para um evento, levando todo um kit, todo um carrinho, máquina, jarras, térmicas, recheios. Então, realmente aqui é a praticidade que faz a diferença. Tanto para você que vai trabalhar com o produto congelado, quanto para o seu cliente, porque ele não vai ter que se deslocar também para um evento. Ele não vai ter que buscar onde vai ter esse crepe, ir atrás ou até mesmo não ter o crepe porque não tem um evento por esses dias, né? E hoje em dia, gente, já pensou? Você está em casa, você está com família para cuidar, com casa para cuidar. Muitas das vezes você às vezes nem tem o carro ainda, né, disponível para você estar indo e voltando de eventos. Tem uma aluna minha que começou, né, com os crepes ao vivo. E ela mora em Rio de Janeiro. Ela não tinha carro. E ela me contou que participou de uma feira de 3 semanas e foi assim muito complicado para ela, porque ela tinha que pagar um Uber, muitas das vezes pedir carro emprestado para colocar o carrinho, para colocar toda a estrutura desmontada, depois massa, né? Toda a questão de logística ficava muito complicado. E era uma feira grande, uma feira de 2, 3 semanas. Então pensa no impacto que isso causa. Pensa se ela estivesse na casa dela, no cantinho dela, fazendo a produção de crepes e vendendo,
né? Sem precisar de ficar se deslocando. Uma outra vantagem muito grande é a questão do crepe ao vivo, você precisar de um pedido para confeccionar. Se você tivesse vendendo crepe ao vivo, naquele período das X horas às X horas que você vai anunciar, né, o seu cliente, você teria que ficar exatamente assim, aguardando o pedido chegar no seu celular. E a partir do momento que chegou o pedido, você viria aqui, faz 1, 2, 3 crepes, pedido do cliente, pega uma pessoa que também tem que ficar à disposição, se não for você, uma outra pessoa à disposição, para levar esse pedido na hora para o cliente, porque se ele pede o ao vivo, ele não pode esperar, né? É como se fossem esses aplicativos mesmos, muitas das vezes até o aplicativo, né? Se você coloca o crepe ao vivo, na hora você tem que achar um motoboy, ou se for um motoboy do aplicativo, já tem que estar levando, você tem que estar garantindo que em X tempo aquele crepe está lá, e você fica de novo aqui, aguardando um outro pedido. Você faz o pedido e leva. Você não pode fazer mais nada. Você tem que ficar em função de aguardar o pedido chegar para entregar a tempo e hora para o cliente. Você não está fora da sua casa muitas das vezes, mas você está presa. Você está presa a um horário pré-determinado de atendimento do cliente. Você está presa em ficar totalmente equipado, totalmente com tudo ligado, com energia consumindo, a máquina às vezes, muitas das vezes nem utilizando, esperando esse pedido chegar. Chegou outro pedido, você vai lá, faz e vai uma pessoa à disposição levar esse pedido cidade afora. Tá chovendo, tá relampejando, não tem problema, você tem que ir, você tem que fazer. Entende o quanto isso é mais dolorido? Você fica presa, você não consegue se deslocar para fazer uma outra coisa. Se você tem um evento, alguma coisa fora, uma questão dos seus filhos, uma apresentação, você não pode ir. Você tem que ficar aqui aguardando o pedido para levar para o cliente. E nos congelados é totalmente diferente. Porque primeiro você produz para depois você vender. E aí você otimiza seu tempo. Quando você for fazer sua produção, você vai fazer todos de uma vez. Então, se você estipulou que vai fazer X quantidade de tal sabor, X unidades do outro sabor, X unidades do outro sabor, você vai comprar tudo de uma vez esse material. Inclusive, quem é aluno meu tem todo esse controle de planilha, né, que ajuda muito quando for fazer as suas compras, né, no mercado, quando for fazer esse checklist, saber qual mercado está mais barato e, claro, dar certo, fazer o custo melhor acontecer na sua creperia. Então, voltando, você vem, comprou tudo, você organizou a quantidade de cada sabor que você vai fazer, você vem, liga a máquina, deixa tudo preparado, a massa batida para aquela quantidade de crepes, os recheios todos preparados e vem e faz todos. Então vem, faz, aquece, assa, põe na forma, identifica, né? Claro, porque depois que coloca a massa, ele fica sem como saber o sabor que é. Então sempre essa identificação é muito importante e também na hora do resfriamento. Vem, faz mais e assim sucessivamente. Você fez toda a remessa de crepes. Vamos supor que você começa com 60 crepes de produção no dia. Você faz isso em poucas horas. Você produziu 60 crepes. E muitas vezes, no ao vivo, para você produzir esses 60 crepes, você tem que ficar o dia todo, porque os pedidos são picados. Uma hora vem um, depois 3, 4, 2, 1. E aí você demora o tempo todo para estar fazendo. Nos congelados não, você produz todos, resfria, faz todo o sistema de logística, né, da venda do crepe congelado, do embalamento e tudo, o envasamento, coloca para congelar e você está livre. A partir daí é venda. Então é muito melhor você trabalhar com um produto que você faz primeiro e depois vende. Ah, Priscila, mas e na hora da venda, como que é feita, né? Você não precisa estar em função do cliente. Muitas das vezes eu nem em casa estou, né? E aí o cliente vem, que sabor que você tem hoje? Eu passo todo o cardápio, faço todo esse controle, né? E mando para a cliente. Então ela escolhe lá, eu quero um pacote com XYZ de sabor, tal.
Que hora que você pode me entregar? E eu determino os horários de entrega, que atende durante todo o dia, mas que consiga fazer rotas, né? Então, no período da manhã, entrega aquela rota, no período da tarde, aquele horário, faz mais uma rota e entrega, e no período do início da noite, faz mais uma rota e entrega. Então, assim, eu atendo toda a demanda, eu atendo todo mundo que pode receber nesses horários específicos, né? Que muitas das vezes a pessoa não está em casa naquele horário. Ela chega do trabalho e tudo, então para ela às vezes é melhor no início da noite. E então eu deixo tudo organizado. E isso, gente, eu não preciso estar aqui nessa posição para fazer. Eu posso estar na rua, no banco, resolvendo alguma coisa, eu faço o controle pelo celular, controle de estoque que eu montei, e assim as coisas vão rodando. Chegou em casa, já marcou que à noite você vai entregar aqueles crepes para aquela cliente, para aquela e para aquela, né? Que é uma rota que você vai fazer. Você vem, monta tudo e leva. Muitas das vezes você mesmo pode levar, né? Se você tiver o carro ou uma moto com um sistema, né? Um caixote para você levar. Ou muitas vezes você terceiriza. Como você tem os períodos certos, você sempre fala, ó, fulano, você pode fazer para mim? Ou seu marido, ou seu filho, enfim, alguém da família, um amigo, ou um conhecido, enfim. Alguém que você fecha e fala, ó, todos os dias, nos horários tal de manhã, tal à tarde, tal à noite, eu preciso fazer as entregas. Posso combinar com você? E aí, essa taxa de entrega vai ser passada para o cliente. Muitas vezes as pessoas embutem, né, essa taxa de frete para o cliente. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com a taxa passada para o cliente, porque é injusto, né? Um cliente que mora perto, com um cliente que mora lá no bairro afastado, dependendo da cidade que você mora, né, quantidade de habitantes, pagar pelo mesmo preço. E você saber ter esse controle, né, de quantas unidades vão ser vendidas para o bairro longe, quantas vão ser para o bairro perto, então é muito mais fácil o cliente pagar por isso, porque ele já iria se deslocar, né, para ir num lanchonete, no supermercado, para comprar algo para comer. Então você levando é mais uma praticidade. Você está sempre colaborando com praticidade, comodidade e sabor. E isso é sua política. É isso que você vai vender para os clientes. É isso que eles precisam. E é isso que eles vão querer de você. E eu trouxe aqui nessa live alguns depoimentos que eu vou mostrar para vocês de pessoas, de clientes, que inúmeros, na verdade, depoimentos, mas escolhi alguns para mostrar para você de como que funciona essa versão congelada e o quanto as pessoas ficam felizes, gratas, e você realmente vê que você ofereceu um momento de experiência diferente na vida delas. Depois desses depoimentos eu te pergunto, você ainda tem dúvida que o crepe congelado funciona? Muita gente ainda me pergunta, né? Mas será que as pessoas vão gostar dessa versão do crepe? Será que as pessoas não gostam só do crepe feito na hora, ao vivo? Depois de todos esses depoimentos aí, vocês viram com os próprios olhos que realmente o sabor é o mesmo. O sabor não é alterado quando você acerta na massa, quando você faz um recheio todo padrão, né? Padronização é muito importante. Por mais que seja um produto artesanal, um produto manual que você vai fazer né, com as mãos, um a um. Alguma diferencinha fica, claro. Um ficou mais douradinho, o outro ficou mais branquinho. É normal, é um produto artesanal, mas tem que ter uma padronização. Quantidade de recheios iguais, né? A massa. Então, isso as pessoas querem. Elas querem ter a mesma experiência a cada mordida, a cada compra. E com os crepes congelados é possível, porque você está fazendo uma larga escala. Você está fazendo uma linha de produção para fazer todos de uma vez. Você tem calma para isso. Você não está na pressão do pedido um a um, que às vezes chega 10 de uma vez e você faz correndo e aquele crepe não fica bonito. Aí dá errado, você
passa uma massa por cima, aquele negócio já fica daquele jeito mesmo, já entrega para o cliente sem aquela qualidade, sem aquela padronização. Né? Então, já coloca recheio de qualquer jeito. Então, é isso que você consegue acabar, né? Melhorar com os crepes congelados, porque é uma linha de produção. É sua fábrica de crepes. E desde o momento que você entregue sabor, entregue a qualidade do crepe para o cliente, ele não quer saber se é ao vivo ou se é congelado, ele quer ter a experiência. E só do fato de você promover essa experiência a qualquer hora que ele quer, em qualquer momento, já é um grande diferencial. E se você ainda tem dúvida se a qualidade do crepe é alterado, tá aí também mais depoimentos falando. Que é como se realmente ela tivesse ido num evento e comido o crepe ao vivo. Claro que existem formas de aquecimento que permite o crepe ficar mais crocante, outros mais macio, como micro-ondas, né? Mas hoje em dia, gente, todo mundo tem um sistema de forno, um sistema de aquecimento, tipo air fryer em casa. Não todos, né, generalizando, mas a sua maioria. E quem não tem air fryer tem o forno. E é isso que eu sempre vendo para o cliente. Um crepe com experiência de feito na hora. Sem conservantes, sem esses produtos cheios de conservantes que a gente vê pelo supermercado, né? Que quando você vira e coloca e olha os ingredientes, você até assusta. Os nomes mais esquisitos, ninguém nem sabe o que significa aquilo. Não, aqui é o crepe caseiro. Você está fazendo ele num formato diferente que vai impedir, né, esse sistema de congelamento, que o crepe se deteriore.